Ok, seguindo adiante, a gente vai falar de potência elétrica, tudo bem? Potência elétrica é um conceito muito parecido com potencial e a fórmula é muito parecida com a de diferença de potencial, então é importante ficar bem claro e bem específico e explícito o que é cada coisa para não se confundir, tudo bem? Porque você sabendo a base do conceito bem, você não vai se confundir na hora de fazer uma atividade, porque você vai pensar, tipo, nada a ver isso aqui, entendeu? Beleza, seguindo adiante então. O conceito de potência, na física, vai estar sempre relacionado à energia. E energia, uma das definições de energia é sempre relacionada com trabalho, tudo bem? O que é essas coisas? O que é trabalho na física? Por que a gente está falando tanto de energia e de trabalho aqui agora? Pensa comigo. Na física, quando a gente diz que algo conseguiu fazer alguma outra coisa, olha só que definição boa. Quando algo conseguiu fazer alguma outra coisa, ele realizou o trabalho naquela coisa, tudo bem? O melhor exemplo é o exemplo mecânico, tá? Quando você consegue realizar um trabalho, significa que tu usou a força, tudo bem? Para realizar alguma coisa, tá? Tanto é que a definição de trabalho lá em energia mecânica é força vezes a distância, não é isso? Então, você gastou uma certa força e durante uma certa distância, né? Gastou uma força durante um determinado espaço, tudo bem? Essa é a definição de trabalho lá na mecânica, tudo bem? Então, a definição de trabalho, e de trabalho como sendo uma forma de energia, tudo bem? É essa capacidade que você tem de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, tá? Beleza, ficou claro até aí? Realizar alguma coisa, fazer alguma coisa. Que tipo de coisas podem ser essa? Quaisquer uma, tudo bem? Pode ser desde manter uma lâmpada acesa, até empurrar um objeto, até levantar alguma coisa, tudo bem? Pode ser qualquer coisa desse tipo, alimentar algum dispositivo eletrônico, como vai ser o caso da corrente elétrica. Tá bom? No caso da energia elétrica em específico, e no caso da potência propriamente, que é o que a gente está tratando, ela vai ser sempre dividida pelo tempo. Toda potência é dividida pelo tempo, porque toda potência vai ser essa relação entre a coisa que você queria fazer e quanto tempo tu consegue ficar fazendo ela, tudo bem? Então, se eu sou um professor muito potente, significa que eu consigo dar a minha aula com a mesma intensidade durante muito tempo, tudo bem? Se eu sou um professor menos potente, então a minha intensidade diminui conforme o passar do dia, percebe? Eu estou realizando o mesmo trabalho, trabalhando de fato, eu estou realizando o mesmo trabalho, só que cada vez com menos intensidade. Então o tempo está passando e no final a minha potência vai ser menor, porque eu vou ter realizado esse trabalho em menos tempo, em mais tempo, eu vou ter demorado mais para realizar o mesmo trabalho, tudo bem? Se eu sou muito potente, eu realizo o mesmo trabalho, eu gasto a mesma energia, só que em menos tempo. Então eu faço muita coisa, eu sou muito potente. Ficou claro isso? É um exemplo meio a grosso modo, mas eu acho que é o exemplo que fica mais fácil de você captar a ideia do que é a coisa. Tudo bem? Beleza? Ok. Se essa energia se mantém constante e você faz isso muito rápido, você foi muito potente. Se essa energia se mantém constante e você demora muito, você foi menos potente. Tudo bem? Ficou claro agora? Acho que ficou bacana, né? Ok. E aí, cuidado, porque a palavra potência se parece muito com potencial, e são coisas completamente distintas, percebeu? O potencial não tem nada a ver com o tempo, o potencial não tem nada a ver com você realizando um trabalho durante muito tempo ou pouco tempo, não tem nada a ver com isso, tudo bem? Potencial é uma outra coisa, tem a ver com energia potencial, não é isso? A gente já viu isso agora há pouco falando sobre DDP. E potencial elétrico, a fórmula de potencial elétrico também se parece muito com a fórmula de tensão elétrica, porque trabalho é a mesma coisa que energia, tudo bem? Tanto é que é a mesma unidade de medida, tudo trabalho é medida em joule, energia é medida em joule, tudo bem? Medida da mesma forma. E aí é muito fácil você confundir uma coisa com a outra, tá bom? Então só toma cuidado porque são conceitos bem distintos com palavras parecidas, tá? Infelizmente deu-se que as palavras são parecidas na nossa língua. Fazer o que, né? Continuando, a gente pode falar agora das unidades de medida, tudo bem? E a unidade de medida é muito famosa, é o watt, tá? Eu gasto tantos watts de energia, já vai falar isso? Pois é, é o que a gente vai falar aqui no final. A gente tem joules, olha só, mesma unidade, joules dividido por segundo, tudo bem? Então, unidade de energia dividida por unidade de tempo, a gente chama de watt, e watt você já se ligou, que é o nome de algum outro cientista que estudou nessa área de eletrodinâmica, e aí por isso ele foi homenageado com o seu nome se tornou uma unidade de medida. Muito claro até aí, beleza. Agora aqui entra a parte matemática, tudo bem? E não é confuso, gente, é bem simples, tá? É só porque à primeira vista pode parecer um pouco estranho, mas
o porquê que a gente está fazendo isso. Isso eu acho muito importante que vocês entendam. A gente está criando aliados, tudo bem? Não pensem nas equações como sendo seus inimigos, tá bom? Pensem como ferramentas, é como se você estivesse expandindo o seu leque de possibilidades, tudo bem? Se antes você só poderia resolver questões que falassem de potência, de energia e de tempo, agora você pode fazer questões que falem de potência e de potência e de tensão também, tá bom? Você agora pode pode realizar mais trabalho, você pode resolver mais questões, porque agora você tem uma ferramenta que te dá equações melhores, tudo bem? Que te dá mais possibilidades, que te dá mais variáveis para trabalhar. É por isso que a gente faz essas gambiarras, por isso que a gente faz essas amálgamas, por isso que nós juntamos as equações, para poder ter mais possibilidades, tudo bem? Porque caso apareça um problema diferente, você tem mais equações com que lidar com esse problema, tá? O problema me deu a potência, mas não me deu tempo, ele me deu só a tensão. Pô, mas tem como calcular a corrente, olha. Então, se estiver te perguntando a corrente, tem como você fazer, tudo bem? Então, é mais ou menos por aí. Dependendo do problema, você vai ter mais ferramentas para atacar o problema, tudo bem? Se você souber só uma equação, fica complicado, tá? Porque aí você fica restringido e limitado. Indo adiante, o que a gente vai fazer então? Vamos aqui com a nossa equação de potência elétrica, tá bom? Potência elétrica tá aqui, energia elétrica dividido pelo tempo, tá aqui, energia pelo tempo, tudo bem? Eu só resumir, tá? Energia pelo tempo, energia elétrica pelo tempo, energia pelo tempo, potência, beleza. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por quê? E eu posso fazer isso assim de graça só porque eu quero? Pode. Você pode, porque a matemática te permite, tá multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa, tá bom? Você pode ter uma equação, sei lá, 1/2, você multiplica em cima por 2, multiplica embaixo por 2 também, tá bom? 1 vezes 2 vai dar 2 e 2 vezes 2 vai dar 4. Opa, no final eu vou ter 2 sobre 4. 2 sobre 4 não mudou, professor? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas quando você divide, não é isso? Dá para dividir todo mundo por 2 e vai voltar a ser 1/2. Como vai voltar a ser 1/2, então eu posso usar, porque vai dar a mesma coisa. Posso multiplicar em cima e embaixo por quê, tá bom? Não vai fazer diferença, tá? Pensa nisso, quando eu dividir Q por Q vai dar 1, tá? E 1 vezes isso aqui continua dando isso aqui. Então é tranquilo fazer isso, tá bom? Beleza. Outra coisa que também é tranquila de fazer é eu mudar ele de posição, porque não vai fazer diferença, está multiplicando, não é isso? E vezes Q vezes E não muda nada. Q vezes T vezes Q não muda nada, continua dando a mesma coisa. Então, eu inverto, e por que eu inverto? Fica E vezes Q, repete, não é isso? E embaixo eu tenho T vezes Q, e aí eu rodei, ficou Q vezes T. Não mudou nada, só que agora, olha só, eu tenho E sobre Q e Q sobre T. E agora é o pulo do gato. Por quê? Energia sobre carga é tensão, não é? Trabalho, energia sobre carga é tensão. Se energia sobre carga é tensão, se esse cara é isso aqui, é essa letra U, então eu posso substituir. Percebe? Muito simples. É sobre Q, substituo pelo U, vou fazer essa troca, quando eu fizer essa troca, pronto. Tenho aqui o U no lugar. E esse I, professor, veio de onde? Esse I veio daqui, ó. Mas não é a mesma coisa não. O T está aqui embaixo, ele está dividindo, ele vai passar para lá fazendo o contrário. Para o contrário de dividir, multiplicar. Então ele passa para o outro lado. T vai ser igual a Q sobre I. Tudo bem? Tá? No nosso caso... não. No nosso caso é só substituir. Eu estou fazendo a outra jogada. É só substituir. Tá? Era mais simples do que eu estava falando. O I é igual a Q sobre T. Tá aqui. Q sobre T, troquei pelo I. Perfeito, né? P é U vezes I. Fechou. Eu estou complicando para vocês. P é igual a U vezes I. Aí a gente pode fazer PIL, tá? Só para ficar mais fácil de você lembrar. PIL. Então, você agora tem uma fórmula que junta um pouco das duas, né? Então, agora você tem problemas que lidam com tensão, problemas que lidam com potência elétrica, e você tem uma equação que junta potência elétrica, tensão e corrente elétrica. Então agora você consegue abranger um leque maior de problemas, tudo bem? Professor, mas para que eu quero mais problemas na minha vida? Pensa no contrário. Agora você tem uma forma a mais de resolver um problema que já apareceria na sua vida, tudo bem? Pensa assim. E aqui uma parte muito importante, que é a de unidades, que é o que cobra-se muito no Enem, essa conversão. Não necessariamente essa conversão, mas os problemas trazem no enunciado muito esse tipo de coisa. Uma casa tem um consumo médio de tanto kWh. E aí, cada kWh ele custa 40 centavos, 50 centavos, 70 centavos. Quanto que eu vou gastar no mês? Fazem muito esse tipo de pergunta. Então, vamos estar atento a isso aqui, tá bom? Como que funciona essa conversão aqui, gente? Olha, atenção. Vamos trabalhar só com as unidades, tá? Esse símbolo aqui significa que a gente vai fazer uma análise dimensional, análise das dimensões das unidades.
tudo bem? Beleza. Aqui, ó, eu peguei essa fórmula e ela tá aqui embaixo, tá? Pequenininha, encolhidinha, mas ela tá aqui ainda. A nossa energia continua no mesmo lugar e o tempo que está desse lado está dividindo e vai passar multiplicando, tudo bem? Vai ficar TP é igual a E, ou PT é igual a E, não importa, tá bom? Tá aqui embaixo, eu só rodei, beleza? A energia continua aqui, do mesmo lado, sozinha, isolada, vai ser igual a P vezes T. A potência vezes o tempo, perfeito? Tudo bem. Seguindo adiante, olha só o que a gente tem. Potência é medida em watts, tá aqui, potência é medida em watts. E tempo é medida em hora, tudo bem? Pode ser medida em hora, poderia ser em segundo, olha só, mas também pode ser em hora, não é isso? Beleza? E é justamente isso que ele quer fazer. Ele quer fazer essa conversão de segundo para hora, tudo bem? Por isso que vai aparecer aquele 3.600 ali, tá bom? Primeiro, o quilo. Quilowatt é fácil, porque quilo é 1000, tá? 10 elevado a 3. Quilo é uma unidade, é um prefixo de uma unidade de medida, tudo bem? E sempre é 10 a 3, assim como o mili é 10 a menos 3, o quilo é 10 a 3 positivo. O quilo é sempre vezes 1000. Só você pensar em quilômetro, né? Quilo, 1000 metros, então 1000. Quilo, watts hora, então vai ser 1000 watts hora, tudo bem? Watts, joule sobre segundo, vezes hora. Mas só que ao invés de hora você escreveu 3.600. Por quê? Porque 3.600 é a quantidade de segundos que tem em uma hora, tudo bem? 3.600 segundos em uma hora. Vai ser 60, cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Então é 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. E aí 0 com 0, tá aqui, ó. 3.600, tá bom? Beleza. Quando eu tenho esse resultado, então agora é só multiplicar 3.600 vezes 1000. Quando eu multiplicar isso, eu vou ter o nosso 3 vezes 10 elevado a 6, tá bom? Ó, eu vou repetir esse cara aqui, eu vou acrescentar mais esses 3 zeros, não é isso? Pá. E aí eu vou ficar com 3.600.000, é isso, tudo bem? 3 vezes 10 elevado a 6 joules, porque o segundo cortou com o segundo, eram 3.600 S corta com S, fica só joule, tá bom? 3 vezes 10 elevado a 6, joule, vai ser o nosso fator de conversão. Quando eu quiser saber, por exemplo, quantos esses quilowatts-hora nessa casa vão dar quantos joules de energia, pronto, eu tenho que multiplicar por isso, tá bom? Beleza? Simples, mas é necessário vocês estarem atentos aqui. E agora a gente chega na lei de Ohm, na resistência, tudo bem? A lei de Ohm, novamente, Ohm vai ser em homenagem a um cientista, bem que o sobrenome dele no finalzinho tinha Ohm, não lembro agora o nome dele no começo completo, mas eu vou colocar isso na descrição, porque eu quero lembrar o nome desse cara. Talvez eu coloque o nome de todos, só porque eu quero que você saiba, porque é importante saber quem está por trás disso aqui, porque, professor, é chato pra caramba estudar isso na escola, porque eu quero saber isso. Poxa, pensa isso, se não fosse por ele, você não estaria aqui agora assistindo a isso, tudo bem? Se não fosse a contribuição desse tipo de gente que você hoje chama de chato, tá? Então é importante estar atento aos anos da ciência, beleza? O que é uma resistência, o que é um resistor, tudo bem? A resistência, a palavra já diz, resiste, não é isso? Eu tenho alguma coisa tentando acontecer e alguma coisa resistindo para que essa coisa não aconteça. É simples, é intuitivo. O que é que está tentando acontecer aqui na nossa aula? A corrente está tentando passar. Tudo bem? A corrente vai fazer aquele movimento lá que a gente fez, né? E agora ela tá do mal, off the bed. Olha só. Não foi sem querer também, viu, gente? Porque é tudo proposital, tá bom? Ela vai estar fazendo esse movimento aqui, né? Ela sai do positivo e entra no negativo. Sentido convencional da corrente. E agora ela tá do mal, off the bed. Por quê? Porque ela quer passar e não consegue. Por que ela não consegue? Porque eu tenho um resistor no meio do caminho, tudo bem? Um resistor. Atenção, tá? Resistor é o aparelhinho. Eu vou botar um link na descrição sobre um cara mostrando vários resistores. Acho ótimo ver gente dando aula de eletrônica na internet, porque eles são sempre muito atenciosos. Acho muito bom. E beleza. Lá você vai ver um pouco sobre resistores. Resistores você já viu um monte. Em toda a placa de circuito tem um monte de resistor, tem um monte de capacitor, tem um monte de coisa. A gente vai aprender a ver um pouco daquelas coisas. Então eu tô deixando os links nas descrições com esses dispositivos, tá bom? Para você dar uma olhadinha lá. O resistor vai ser o aparelho que faz a resistência, onde ocorre o fenômeno da resistência, tá? Ele é representado num circuito elétrico por esse símbolo, tudo bem? Você vai fazer esse zigue-zaguezinho aqui representa o resistor, assim como essas duas linhas em paralelo representam uma fonte de tensão. Perfeito, beleza.
O que vai ser essa resistência então? Eu vou ter uma corrente tentando passar e uma resistência à passagem dessa corrente, tudo bem? Os elétrons que estão tentando se mover, lembra? Eles estão lá em fila, alguém provocou uma tensão, eles estão indo em fila, marchando aqui, indo numa direção, não é isso? Só que quando eles estão fazendo esse movimento de repelir uns aos outros para ir nessa direção, há uma certa resistência. Eles tentam saltar de um átomo para o outro, mas os átomos no meio do caminho meio que atrapalham, não impedem, mas atrapalham que eles passem, tudo bem? No nosso exemplo lá da fila do carro, lembra? Os carrinhos em corrente, a pessoa tentando entrar num carro, ela entra num carro e essa pessoa pega e sai, vai pro próximo, lembra disso? Vai ter o link na descrição também. Mas nesse exemplo, a resistência seria a dificuldade de se sair de um carro para o outro, tudo bem? Ou é a dificuldade do elétron entrar no carro seguinte, da pessoa entrar no carro seguinte, tá? Seria mais ou menos isso. Nesse caso, você pode imaginar uma mangueira, tá? Tem uma imagem muito clássica, pronto, tem uma imagem muito clássica que eu vou colocar na tela agora e o nosso editor vai deixar ela aí pausada um tempo. Beleza. E essa imagem vai mostrar, né, como você viu agora há pouco, se você conseguir deixar ela no canto fica melhor, porque aí eu não dou essa pausa e fica em silêncio, né? Beleza. Mas mostra alguém apertando a passagem da corrente, é isso? Tem uma cordinha. Tem um link, vou deixar o link na descrição dessa galera, Viagem da Eletricidade, é muito bom, é francês, é um desenho animado, bem interessante. Parece um pouco infantil demais, infantilóide, mas se parar pra pensar, uma criança aprenderia isso. Se você fosse criança e tivesse aprendido isso quando era criança, você não estaria tendo tanta dificuldade agora. Então, pensa assim, sempre bom buscar fontes diferentes, isso é muito importante, isso está na internet, fonte de todo o conhecimento humano, ou quase todo ele. Então, você tem que buscar fontes diferentes para a mesma coisa. Esse mesmo assunto que eu estou dando, se você for assistir um outro professor dando essa aula, você vai ver alguma coisa diferente, porque vai ter alguma informação que ele vai passar de um jeito diferente, talvez esse jeito diferente seja o que faça você entender. Então é importante você estar buscando as fontes diferentes, tá? Quando eu coloco uma videoaula muito grande, como alguns alunos comentaram na pesquisa de feedback, que tinha uma videoaula de 3 horas. E, gente, não precisa você assistir a videoaula de 3 horas. A videoaula de 3 horas é porque nessa videoaula de 3 horas, o cara falou alguma coisa que eu acho interessante vocês verem, vocês estarem atentos, bem que vocês virem. Achei interessante que vocês vissem, porque era importante para vocês terem essa outra visão, essa outra opinião, essa outra forma de ver a situação, tá? Quanto mais videoaulas vocês assistirem sobre o mesmo assunto, melhor, porque vocês vão ter várias fontes diferentes falando a mesma coisa, como se você estivesse ouvindo a mesma história repetidas vezes, sobre ângulos de vista diferentes, com pessoas com vivências diferentes te contando a mesma história. Imagina a Chapeuzinho Vermelho, tem, sei lá, filme, tem livro, tem jogo, tem a história mais macabra, tem a história mais infantil. Então, quando você junta tudo, você sabe mais sobre a história no total, porque você ouviu ela de várias fontes, tudo bem? Fechando esse parênteses que eu abri, não lembro onde, para poder voltar aqui para o que a gente estava falando, então eu vou ter a resistência elétrica como sendo essa oposição à passagem da corrente, tudo bem? Alguém apertando um fio, tá bom? E quando aperta esse fio, agora eu vou ter, apertando uma mangueira, por exemplo, quando eu aperto essa mangueira, vai passar menos água, não é isso? Quanto mais eu aperto essa mangueira, menos água vai passar, tudo bem? Quanto menos eu aperto essa mangueira, mais água pode correr livremente, tá? Então a resistência seria isso, é bem simples mesmo, é bem de boas mesmo, tá bom? Não tem muita coisa, muita dificuldade. Ok, para medir essa resistência, a gente usa a letra R, tá bom? R de resistência, e a resistência vai ser o quê? Vai ser a tensão dividida pela corrente, tudo bem? Tem um significado para isso, que até uma aula, eu vou deixar o link na descrição, do professor Otávio. O professor Otávio faz uma demonstração lá com um circuitinho e ele faz uma tabela. É bem interessante vocês olharem, porque vocês veem por que não é o contrário, tá bom? Eu só não vou fazer aqui para não ficar muito mais extenso do que já está esse vídeo, que eu fiz uma revisão muito grande, demorei muito para essa revisão para poder chegar aqui, tudo bem? Então, beleza, vai ficar o link na descrição também. Tá aqui a nossa fórmula de resistência, tá bom? Ela vai ser medida em ohms, como eu já falei antes, né? Eu vou ter a voltagem, eu vou ter volt dividido por coulomb, né? Volt por coulomb vai ser ohm, perfeito? Essa é a nossa resistência elétrica. Ela normalmente aparece desse jeito, tá bom? Mas não muda nada. URI vai ser a mesma coisa. Tensão igual a resistência vezes a corrente, tá? Eu coloquei primeiro assim para vocês terem essa ideia básica do começo, que é como estão todas as outras equações, beleza? Aqui, 2 pontos importantes. O que eu botei aqui então?
quando eu tiver um dispositivo que obedece à lei de Ohm, ele vai ser ômico. Quando ele não obedece, ele é não ômico. Simples, tranquilo, né? E uma outra forma de dizer isso é quando ele obedece à primeira lei de Ohm, que é essa lei da proporcionalidade aqui, tudo bem? Que é essa equação que a gente está vendo, tudo bem? Quando ele obedecer essa proporcionalidade, então ele obedece a primeira lei de Ohm, ele é ômico. Quando ele não obedece, ele é não ômico, e o gráfico dele vai ser desse jeito, tudo bem? O gráfico dele, quando ele é ômico, é sempre uma linha reta. Quando ele não é ômico, é sempre essa linha aqui meio que, qual a palavra? Subindo exponencialmente, tá bom? E o que isso implica? O que isso quer dizer fisicamente? O que mudança isso provoca? Por que é assim? Por que não é de outro jeito? Tá bom? O que ele está dizendo é o seguinte, que quanto mais a intensidade da corrente aumentar, mais a tensão vai subir e mais a resistência vai subir também. E a resistência vai subir sempre, constantemente, ela vai dar sempre um valor constante, tudo bem? Ela vai se manter sempre proporcional, tudo bem? Por isso que o gráfico dela vai ser uma linha reta, ok? Aqui ela já não se mantém constante, ou seja, ela vai variar com o tempo. Conforme o tempo vai passando, ó, perceba que eu vou estar parando de avançar na intensidade da corrente e vou continuar avançando na tensão. Ou seja, a minha tensão vai continuar aumentando, tá? Indefinidamente, mas a minha corrente não vai mais aumentar tanto assim. Vai passar menos corrente. Se está passando menos corrente, o meu resistor ele está resistindo mais ainda, né? Porque se está passando menos corrente, o meu resistor está resistindo mais do que deveria, mais do que o previsto. E aqui não, aqui ele vai resistir sempre a mesma quantidade, tudo bem? Aqui o teu resultado vai dar sempre igual, vai dar sempre constante, tá bom? Mas os teus valores aqui vão estar aumentando. Pronto, um outro jeito de ver a coisa seria isso. Isso aqui vai continuar constante, mas esses dois vão continuar variando de um jeito que continue igual. Por exemplo, para ficar bem simples, só para fechar essa parte, se aqui, por exemplo, fosse 1 e aqui fosse 2, 1 meio, não é isso? 1 dividido para 2 vai dar 0,5, né? E aí se aqui eu tivesse 2 e aqui eu tivesse 4, perceba que eu aumentei proporcionalmente, né? Os dois aumentaram igual, os dois aumentaram na mesma constância. 1 subiu para 2, ele dobrou, e o 2 subiu para 4, então ele aumentou proporcionalmente. 2 sobre 4, 2 dividido para 4 vai dar o mesmo 0,5, perfeito? Então é só isso que significa. Significa que esse fator R, que é a nossa resistência, vai subir sempre proporcionalmente, vai ser sempre constante, tá bom? Essa é a ideia dos resistores ômicos e não ômicos, que obedece à primeira lei, que não obedece à primeira lei de Ohm. Para fechar então essa aula de hoje, eu vou fazer só aqui essa parte de unidades, para mostrar mais duas equações que a gente pode obter com esse negócio aqui todo, tudo bem? E aí no final eu coloco só mais uma para revisar tudo, colocar todas as unidades bonitinho para você tirar um print e deixar salvo na sua alma. Tudo bem? Beleza. Unidades. Aqui, gente, eu fiz só uma jogadinha com esses caras tão... Erradão, pessoal. Erradão, vocês não me avisam. Poxa, aqui eu coloquei a equação errada, tá bom? Então, só corrigindo, agora sim. O que a gente tem aqui nessa situação? Eu só joguei esse cara para cá, ele está multiplicando, ele passa dividindo, tudo bem? Ó, ficou aqui. Corrente vai ser igual a tensão dividida pela resistência, tudo bem? E essa outra equação ela já existia, eu só coloquei ela aqui embaixo para poder ficar tudo na linha só. E antes tinha copiado errado, então só fiz essa correção aqui, beleza? Para que eu fiz isso? Para poder chegar nessas duas equações. Professor, de onde que veio isso aqui? Isso aqui é simples, ó, veio daqui, tá bom? Eu vou pegar aqui a minha corrente, tá? Minha corrente é I, é U sobre R, então eu só substituo U sobre R. U vezes U ao quadrado, o R está embaixo e continua embaixo. Perfeito, ficou claro? A mesma coisa nessa outra. Para poder chegar naquela fórmula ali, ó. I vezes U, corrente vezes U, tudo bem? Quem é o meu U? Quem é a minha tensão? É R vezes I, tudo bem? Resistência vezes corrente. Então, I vezes I vai dar I ao quadrado e continua o R. Então, a minha potência elétrica vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Com isso, olha só o tamanho do nosso leque agora. Agora a gente tem muitas equações, muitas possibilidades, porque agora eu tenho equações relacionando a resistência com a tensão, a resistência com a corrente, e a potência com a resistência, a potência com a corrente. Então tu consegue fazer um pouco de tudo bem? Porque agora você tem muitas equações, você tem muitas armas, muitas ferramentas para utilizar. Eu vou fazer só mais um quadro com as unidades de medida e com as fórmulas, tá? Para ficar bem gravado aí na sua cabeça. Beleza, eu acabei esquecendo de colocar a corrente, ela ficou desvoltada aqui, mas aqui estão todas as equações com suas respectivas
unidades de medida também para vocês não se confundirem, tudo bem? Carga, coulomb, corrente, ampere, tensão, volt, potência, watt, resistência, ohm, tudo bem? Então, se você gravar bem, tiver entendido direitinho tudo que eu falei aqui, não vai ficar difícil de você assimilar todo mundo, tá? E aí, quando você lê a questão, você mata do que ela se trata, né? A questão falar de potência, falar de tensão, você já vai direcionando para qual equação usar, tudo bem? Então, você pode tirar um print dessa tela caso queira, para deixar salvo isso aí. E como último recado, eu queria conversar com os alunos sobre a questão do Braille, porque ele mais prejudica do que ajuda, tudo bem? Você precisa ler, você precisa se dar o trabalho de você mesmo fazer. Eu preciso que você responda a atividade sozinho, tudo bem? Faça sozinho, tente fazer você sozinho a questão, tente responder sozinho. Porque se você não fizer esse esforço agora, você vai estar só mentindo para você mesmo, tudo bem? Você mente e aí você ganha uma nota que você não merece e quando você precisar desse conhecimento você não vai ter, porque você não aprendeu, você mentiu, tá? Então, não minta, esse é o grande negócio, tá? Esse é o grande lance. Só assim que o país vai pra frente, tá bom? Não minta, tá? Não use o Braille para te dar a resposta pronta, entenda o que foi feito. É muito mais vantajoso, é muito mais fácil você conseguir assimilar o que eu falei aqui e resolver a questão. Dá muito menos trabalho assim, tá? Porque aí você copia da internet achando que vai ser fácil e rápido e simples, mas aí depois esse conhecimento não vai servir para nada, você vai estar mentindo para mim, que acredito tanto em você. Não minta para mim, não minta para você, não minta. Esse é o slogan do negócio, tá bem? Vamos ser pessoas um pouco mais sinceras, vamos fazer as atividades do jeito que elas têm que ser feitas, com o seu conhecimento, porque só assim eu posso saber onde eu estou errando na hora de dar as aulas e onde você está errando na hora de responder essas questões. Só assim a gente consegue melhorar, tudo bem? Só assim eu consigo te ajudar a melhorar, só assim eu consigo me melhorar também, tá bom? Então, não minta, beleza? Faça você sua questão sozinho, com os seus conhecimentos, tudo bem? E aí, você tentou, não conseguiu, manda mensagem para mim que eu te ajudo, tudo bem? E aí, se a gente não conseguir nada, ou se você não quiser pedir minha ajuda, então aí você pesquisa, aí você vai na internet, vê mais vídeos, tudo bem? Por último, o Braille, tá? Por último, o Braille, se você respondeu e ficou em dúvida, quero saber se está certo. E aí você vai no Braille para dar uma ideia, tudo bem? Mas não usa ele do jeito que você está usando, tá bom? Porque tem muito aluno fazendo isso, e aí mais atrapalha do que ajuda, e você tem a internet, que é fonte de todo conhecimento humano, e não consegue responder uma questão de ensino médio porque você mentiu, tudo bem? Você não consegue absorver esse conhecimento simples, porque você mentiu. Então não minta, pela mais uma vez, tá bom? Beleza? Sendo assim, eu acho que acabei por hoje e a gente se vê na semana que vem. Para eu poder substituir nessas equações aqui, ó. Porque quando eu substituir, eu vou ganhar equações novas. E essa energia se mantiver constante, então... Puxa... O que eu vou ter aqui? Eu tenho a tensão... Caiu de novo.